colocando, já entrou ao vivo. Não tem problema não. Vamos lá. Oi, tô de volta por aqui, são 3 horas e 59 minutos, acaba de começar, na verdade não acaba, está começando o nosso bate-papo Longo Tempo, já está por aqui nossa amiga Natasha, tudo bem, Natasha? Tudo bom, Gisele? Boa tarde para você, todo mundo que está na sintonia neste momento, você pode participar e interagir com a gente através do nosso WhatsApp, no 99820-7343, viu? Você não deixe de participar. Hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento, um tema que não é muito conversado, não é? Isso, é um tema que a gente fala bem pouco, um tema que a gente pratica menos ainda, mas que vem crescendo bastante. A busca pelo autoconhecimento vem crescendo bastante. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, tá certo. Se você participar, é só mandar um WhatsApp aqui pra gente. Pode criar vontade para assistir a live, não é? Aí no Facebook, no seu Facebook, não é? Isso, o pessoal já está conectando aqui no meu Facebook, Natasha Fiel. Boa tarde para todos que estão aí no Facebook. E boa tarde para todos os ouvintes também que estão acompanhando pela rádio, né? Muito bom. Começando então com a nossa primeira pergunta de hoje, explica pra gente o que é autoconhecimento. Vamos lá. Autoconhecimento é a informação, é o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos. É como a gente se percebe, é como a gente se vê, é como a gente percebe nossas potencialidades, como nós percebemos os nossos comportamentos de risco, como nós percebemos nossos desejos, nossos talentos, enfim, é o conhecimento que eu tenho sobre mim mesma. Então, autoconhecimento, hoje nós vamos aprender como fazer essa análise, não é? Isso aí. A gente tem muita dificuldade em fazer uma análise da gente mesma. A gente tem muita dificuldade, Gisele. Primeiro porque nós não somos treinados para isso. A nossa cultura ocidental, ela não é uma cultura voltada para isso. Bem diferente da cultura oriental. Então, não é uma prática, não faz parte do nosso dia a dia, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas é importante a gente começar. E o mais legal, a gente pode começar agora. Agora, aproveita o bate-papo Novo Tempo, já anotem as dicas que a Natasha vai dar. Vai ser bênção pura ser mistura. Então vamos lá. Qual é a importância de a gente ter isso aí, fazer essa análise, de buscar o autoconhecimento? Qual a importância? Por que é importante isso, né? Bom, se a gente considerar que o autoconhecimento é quando eu busco informações sobre as minhas emoções, os meus desejos, os meus talentos, meus comportamentos de risco, baseado nesse conhecimento, a partir do momento que eu me conheço, eu consigo ter mais controle e eu consigo otimizar melhor os meus recursos internos. Então, sabe quando a gente se pega numa situação que a gente tem um comportamento e depois a gente se arrepende? Fala, poxa, eu agi de uma maneira que eu não queria ter agido daquela forma, eu não queria ser assim. Então, para que a gente não caia nessas ciladas, é importante que a gente se conheça. E a nossa mente, ela tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Nessa parte consciente, eu tenho consciência do meu comportamento, de como eu reajo, de como eu sou. Eu tenho consciência das minhas emoções. Mas eu tenho uma parte muito maior da minha mente, que é a parte inconsciente, onde eu tomo decisões baseadas no meu inconsciente, mas como ele é inconsciente eu não percebo. Então eu tomo várias decisões no meu dia a dia sem ter muita noção, sem ter consciência. E aí eu perco o controle sobre mim mesma. Então, esses comportamentos que a gente tem, que a gente não gostaria de ter, mas que são repetitivos, e eles são repetitivos porque eu não paro para refletir sobre eles, eles vão continuar acontecendo até que eu decida mudar. Mas para que eu decida mudar, eu preciso percebê-los, refletir sobre eles. Entendi. Então a gente tem que, esse autoconhecimento nessa parte, tipo assim, é o pensar antes de agir? E é você escolher como você vai reagir. Porque, na verdade, é escolher como vai agir. Existe uma diferença grande entre reagir
e agir. Como nós estamos muito, vou falar assim, no piloto automático, né? A gente está no piloto automático. Então a gente toma várias decisões no nosso dia a dia, das mais simples, as mais corriqueiras, sem ter muita noção. Por exemplo, a hora que você acorda, o que você usa para se alimentar, como que você conversa com as pessoas, como que você conversa com você mesmo. Então, são comportamentos, na maioria das vezes, inconscientes. A partir do momento que eu torno isso consciente e decido qual comportamento que eu quero ter de agora em diante, eu tomo mais controle da minha vida. Vou dar um exemplo de uma cliente minha. Ela falava assim: Natasha, toda vez que alguém grita comigo, eu choro. E eu não quero mais chorar, eu não quero chorar porque eu fico parecendo fraca, eu fico parecendo que eu não sei tomar decisão. Então, gritou comigo, eu choro. Então, esse era um comportamento padrão que ela tinha, automático, e que era repetitivo. Até que um dia ela decidiu que ela queria mudar esse comportamento. Então, esse comportamento saiu do inconsciente, saiu do piloto automático, e ela decidiu como ela queria reagir. Aí ela conseguiu promover a mudança. Entendi. Bom, nossos ouvintes estão dizendo que o áudio da Natasha está baixo. Vamos tentar resolver isso aqui agora, então? Só um minutinho aí que a gente vai resolver o problema do microfone dela. Enquanto isso, pessoal do Facebook, me dá um retorno como é que tá o áudio aí para vocês, do Facebook. Vocês estão conseguindo ouvir Gisele? Estão conseguindo me ouvir? Me deem um retorno aí. Se vocês estiverem gostando do assunto, nós estamos falando hoje. Gisele vai mexer aqui, gente, ao vivo é assim, tá? Ao vivo a gente vai acertando, corrigindo. Mandem os coraçõezinhos, o pessoal do Facebook. Posta os coraçõezinhos pra gente, porque a gente adora, né, Gisele? Adoramos os coraçõezinhos que vocês colocam. Estamos falando hoje sobre autoconhecimento, uma prática que não é muito comum para nós ocidentais. A Sandra tá falando aqui que está ótimo o som. Obrigada, Sandra. Dá um retorno aí pra gente. Vamos fazer um teste agora, então. Conversa aí, Natasha. Vamos lá. Então, vamos lá. Estamos falando sobre autoconhecimento. Tá ok, Gisele? Agora tá ótimo. Obrigada aqui, o nosso ouvinte falou, Gi, tá muito baixo. Valeu, Jânia. Consertamos aqui. Ótimo. Então, agora podemos conversar melhor. Isso aí. E você pode participar também, enviando a sua dúvida. Se você tem dificuldade em fazer uma autoanálise de você, como que é, qual é a sua dúvida? Mande pra gente, a Natasha está aqui à sua disposição, pronta para te responder. Só que é no nosso WhatsApp, 99820-7343. Tem algumas pessoas enviando áudio. Áudio não dá pra gente ouvir agora, tá bom? Mande mensagem de texto, que facilita a nossa vida, né, Natasha? Isso aí, manda mensagem de texto, pessoal do Facebook também. E se você tem alguma prática de autoconhecimento, alguma coisa que você já faz para se conhecer, também compartilha com a gente. Isso, ótimo, bom demais. No Facebook, tem dúvida? No Facebook, por enquanto, não. Eu perdi muitas mensagens aqui do Facebook, gente, porque entrou muita gente de uma vez só, e aí eu acabei perdendo algumas mensagens. Depois eu volto e respondo para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, a gente... Não tenho nenhuma pergunta aqui que eu consegui ver, não. Por enquanto, não. Vamos lá. Então, tá bom. Um beijo grande para você que na sintonia, galera do Facebook. Muito obrigada pela participação. Sem vocês, o nosso bate-papo não daria certo. Então, fica à vontade por aqui. São 4 horas e 8 minutos. A gente quer aproveitar para oferecer um presente a você neste momento. Envie um WhatsApp para a Escola Bíblica, código de área 12. 98100-1425 e aproveite que estamos falando de saúde física, saúde mental, a saúde espiritual e já solicite a sua revista Fique Leve. Você vai gostar demais dessa revista. Conhece já, Natasha? Conheço, a revista é excelente e é uma ótima... É um estímulo para o autoconhecimento. Olha aí, viu? Uma dica muito boa para vocês. Dica boa para vocês. Vamos lá, porque nós, então, a gente falou que a gente tem dificuldade de fazer uma autoanálise. Isso. Por que a gente tem essa dificuldade? Vamos lá, por que é tão difícil a gente se perceber, né? Fabiana tá colocando aqui, controlar a paciência. Isso aí, Fabiana, é autoconhecimento para
para ter paciência, né? Autoconhecimento para ter paciência. Mas por que que essa não é uma prática muito comum, o autoconhecimento? Nós somos de uma cultura, nós fazemos parte de uma cultura muito materialista. A nossa cultura ela é pouco espiritualizada e muito materialista. Então, nessa cultura materialista, nós temos o hábito de buscar muito mais o ter do que o ser. Por exemplo, nós investimos muito, agora está chegando o Natal, final do ano, a gente investe muito em presentes materiais. Verdade. E nós poderíamos dar de presente para as pessoas que a gente ama cursos de autoconhecimento, experiências para autoconhecimento, promover experiências, fazer uma viagem, a própria terapia, o próprio processo de coaching. Então, nós não temos o hábito de presentear as pessoas e de nos presentear com práticas que incrementam o autoconhecimento. Nas escolas também, o nosso processo educativo é um processo que ele foca muito a inteligência linguística e a inteligência lógico-matemática. A gente tem poucas práticas para inteligência emocional. Então, a nossa cultura não é uma cultura que incentiva, que promove o autoconhecimento, que promove a reflexão. Mas tem crescido muito, algumas práticas de autoconhecimento têm crescido muito. Por exemplo, práticas como a yoga, a meditação, a oração, os próprios cursos para desenvolver inteligência emocional, inteligência interpessoal e intrapessoal. Então, nós estamos mais voltados, a gente está um pouco mais atento a isso, ao autoconhecimento, mas ainda é muito pouco. Então, a gente ainda valoriza muito o ter. A gente ainda busca muito o consumir, o material. E o autoconhecimento é uma viagem para dentro de você, é um movimento para o seu interior. E esse movimento para o interior, ele requer silêncio, ele requer concentração, ele requer contemplação. E essa pausa, esse tempo, a gente não está tendo esse tempo. O Augusto Cury, que é um grande psicanalista e terapeuta, ele descobriu a síndrome do pensamento acelerado. E foi uma descoberta muito interessante. É uma honra ter um brasileiro como descobridor, né, de uma síndrome tão importante. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos sem tempo, a gente está sempre correndo. E a gente corre, mas não tem reflexão. Não tem nada também, né? Não tem nada, não tem reflexão. Então, para que correr tanto? Né? Nós que somos pais, temos ficado pouco com nossos filhos. O tempo que a gente tem com os filhos, a gente fica se perdendo na internet, ou no jornal, ou às vezes na bebida, para relaxar, né? Você chega em casa à noite. Joguinhos entre pai e filho, exatamente, né? Aquela conversa entre vizinhos na calçada. Ai, gente. Não é? Então a gente está com uma vida tão corrida, tá todo mundo correndo tanto, tá todo mundo tão sem tempo, porque a gente entrou nesse circuito maluco do materialismo. E é importante a gente parar e se perguntar: por que eu preciso de tudo isso na minha vida? Então, essa é uma boa pergunta para o pessoal que está acompanhando a gente no Facebook, para os ouvintes da rádio. Por que você precisa de tudo que você está buscando? Será que você precisa mesmo de tudo isso? Isso é mais importante do que um tempo para você, um tempo para sua família? Exatamente, Qual é né? a prioridade? E esse tempo para você é um tempo para o seu autoconhecimento, para você se perceber, para você se analisar. Então, uma prática maravilhosa, você termina o dia e pensa como foi o seu dia. Pensa nas experiências que você teve no seu dia e começa a se perguntar: qual foi o comportamento que eu tive que eu gostaria de mudar? Comportamento que eu não gostei, que eu gostaria de mudar. E qual foi o comportamento que eu tive que foi joia, que foi muito legal? Você começa a se conhecer com essas reflexões simples. Verdade. E a gente começa a corrigir os erros, né? Começa a corrigir os erros. Então,
Por que que o autoconhecimento é tão pouco, a gente destina tão pouca energia para o autoconhecimento? Porque nós vivemos uma cultura que é uma cultura que nos promove para olhar para fora e não para olhar para dentro de nós. Exatamente. E criou certo acomodismo. Certo comodismo. Mas nós podemos mudar a qualquer momento, inclusive a partir de agora. Não é? Os ouvintes que têm nos acompanhado, aqui a Tatiliana está presente, ela está em todos os programas. Beijo, Tati. Né? Tem alguns ouvintes que nos acompanham sempre. Esses ouvintes, muitos deles depois me mandam áudios, me mandam um retorno de como foi a semana deles com aquelas mensagens, né? A gente trabalhou inveja, o ciúme, o feminicídio. Então essas reflexões que os ouvintes mandam para nós são reflexões que promovem o autoconhecimento. Isso é muito legal, não é? E para nós que estamos aqui fazendo o programa, a gente fica muito grato quando a gente recebe esse retorno. Porque esse é o objetivo, melhorar, tornar a vida de todos nós uma vida mais leve, uma vida mais amorosa, uma vida com mais prazer, né? E uma vida com mais sentido. Isso aí, bom demais. Obrigada pela participação de todos. Chegou uma participação aqui, ela diz assim, ó, meu nome é Rose, tenho um filho de 7 anos, eu perco muita paciência com ele, às vezes eu me arrependo por isso, fico chateada, me ajudem, sou de Conceição da Barra, um beijo grande, amo esse programa. Ah, então, Rose, né? Rose, que legal, obrigado pela sua participação. Rose, paciência com o filho. Olha, eu tenho 2 filhos e filho requer muita paciência mesmo. E eu digo o seguinte, que os filhos, eles são uma ótima oportunidade que a vida nos dá, que Deus nos dá, para que a gente possa se melhorar. Porque filho, a gente educa com exemplo. Filho, a gente não educa com conselho. Filho, a gente educa com exemplo. E os filhos, eles nos obrigam a ser melhores. Como nós temos que dar o exemplo, eles nos obrigam a ser pessoas melhores. E o que é mais legal é com muito amor, porque a gente ama os filhos. Então, quando a gente perde a paciência, Rose, é porque a gente esqueceu do sentido da relação. Qual é o sentido da relação entre pais e filhos? O sentido ali é uma troca de amor, é o cuidado, é você educar, é você ensinar. Esse é o sentido da relação. E o sentido da vida é a gente ser melhor a cada experiência. Então, ter paciência com os filhos é um esforço, não tem botão mágico. Ter paciência, Rose, requer que você lembre, você tem que lembrar. Você tem que, naquela hora que a adrenalina sobe, você precisa lembrar que é melhor ter paciência. Mas tem um truque para isso, eu vou te ensinar esse truque. Olha só. O truque é o seguinte, gente. Toda vez que você perder o controle, que você ficar com muita raiva, porque a impaciência, ela é uma emoção derivada da raiva, que é uma emoção primitiva. Quando a gente sente muita raiva, o nosso cérebro, ele produz uma alta dose de adrenalina. E com o passar do tempo, ele começa a produzir o cortisol. Esses 2 hormônios, o que eles fazem? Eles deixam a gente em alerta, eles deixam a gente agitado. Mas a gente precisa cortar a produção desse hormônio para a gente recuperar o raciocínio. Porque senão a gente age pelo instinto. Quantos pais que com raiva dão uma palmada no filho e depois fica com culpa? Né? O que o pai fez ali? Ele não quis educar o filho. Isso é conversa para boi dormir. Ele foi extravasar a raiva que o filho fez nele. Né? Então, para você controlar a raiva, você precisa usar uma outra área do seu cérebro. Porque o cérebro ele não usa 2 áreas ao mesmo tempo. Então, se você está produzindo adrenalina, você está usando seu sistema límbico das emoções. Você precisa usar uma outra área do cérebro. Para você usar uma outra área do cérebro, o truque é o seguinte. Você pode pensar em 6 frutas com a letra M, por exemplo. Nossa. Se você para pensar em 6 frutas com a letra M, automaticamente a sua mente para de produzir adrenalina, porque você vai usar essa parte da frente do cérebro. Então, ela para de usar essa parte de trás, que é o sistema límbico, e passa a usar a parte da frente do cérebro. É automático. A produção de adrenalina vai cortar, vai baixar,
e você vai conseguir recuperar o raciocínio e vai ter mais autocontrole. Uma outra dica, se for difícil para você pensar em 6 frutos com a letra M, você pode segurar uma pedra de gelo. Nossa! Porque se você segura uma pedra de gelo, você não vai machucar sua mão, pode ficar tranquilo, você não vai queimar a sua mão com a pedra de gelo, mas a sua concentração, ela vai toda para aquele movimento, e aí você vai cortar a produção de adrenalina. Então não tem mágica, não tem mistério, tem biologia, física, química, né? Para que você recupere a paciência, você precisa cortar a produção de adrenalina, que é o que acontece quando a gente fica impaciente. Então vai uma dica boa aí para vocês. E isso não é só para pai com filho, né? Qualquer situação de impaciência, de raiva, de agressividade, de impulsividade, qualquer situação desse tipo. Tem pessoas que socam a parede, machucam a mão, tem pessoas que quebram objetos, não é? Cada um extravasa a raiva de alguma maneira. E tem pessoas que não se manifestam. Você nem percebe que ela está com raiva, mas dentro dela tem um tsunami. Então, essas altas doses de adrenalina e de cortisol, com o passar do tempo, elas começam a prejudicar os nossos órgãos. Então, não é bom. Não é bom. É péssimo. Teve uma outra participação aqui falando a mesma coisa. Ela tem uma filha de 7 anos e ela também não tem paciência com ela. O tempo todo ela grita, mas bater ela não bate. Mas quando alguém briga ou bate nela, ela fica com raiva. E ela pergunta por que ela não tem paciência com a filha desde que nasceu. Ela fala, eu não tenho paciência. Desde quando nasceu? Então, essa ouvinte e a outra também, é importante que vocês se conheçam, porque vocês vão identificar qual é o momento que a impaciência vem. A gente chama isso de gatilho. Qual é o gatilho que vai acionar aquele comportamento seu de impaciência? Quando você consegue identificar qual é o seu gatilho, você tem mais chances de ter ação ao invés de reação. Você sai do piloto automático. Então, se você já sabe que você fica muito irritada quando o seu filho grita, você precisa aprender a administrar essa irritação quando o seu filho grita, porque ele vai gritar. Não adianta, o gatilho ele não muda, tá, gente? Não adianta você achar que o mundo vai ficar bonitinho para você. Não vai. O filho vai continuar gritando, o vizinho vai continuar colocando aquela música que te irrita, né? O mundo não vai mudar, Gisele. Nós é que precisamos nos adequar aos gatilhos da vida, né? Então, a primeira coisa é isso, identifica qual é o gatilho e decide qual é o comportamento que você quer pôr no lugar daquele que você está tendo. Então, não basta você dizer, eu não quero gritar com a minha filha, eu não quero ficar impaciente. Você tem que dizer o que você quer. Eu quero manter a calma quando meu filho grita. Eu quero manter a calma quando meu filho chora. Eu quero manter a calma quando eu tenho que acordar de madrugada com muito sono para poder trocar o bebê, já que ela falou que desde que nasceu, né? Sim. Eu fico imaginando que são essas situações aí que deva tirar a paciência dela. E é importante ela se conhecer. Talvez ela precisa dormir mais, se alimentar melhor. Talvez ela está projetando no bebê algo que está deixando ela desse jeito. Então é importante ela se investigar. Até porque deixar de lado não é uma boa opção, né? Não, a gente nunca deixa de lado, a gente carrega o comportamento nocivo pro resto da vida. Entra no piloto automático. Aí é pior ainda, né? É pior ainda. Então é melhor a gente corrigir. A Rose disse assim, anotei tudo. Obrigada, Natasha. Ai, que bom, Rose. Que legal. Mas a gente passando por aqui, boa tarde, sou a Marisa Damascena, moro em São Gabriel da Palha. Quando perco a paciência, tá comentando aqui, eu começo a adorar a Deus e logo me acalmo. Beijos, amo esse programa. Legal, Marisa, às vezes não só quando perco a paciência, mas numa situação assim, de tristeza, o que me acalma é música. Que bom. Música também mexe muito com a minha emoção. E a música tem um poder incrível, Tem um poder incrível. A música certa... Exatamente. A música certa, ela te faz muito bem.
E aí é interessante porque a gente observa que as músicas mais populares hoje, elas são muito ruins. São péssimas. Então elas são músicas que promovem a agressividade, né? São músicas machistas. Então são músicas muito ruins. E eu falo assim, a música, tudo que você escuta, tudo que você vê é alimento para sua alma. E eu brinco com meus filhos, vou usar o mesmo termo que eu uso com eles. Quando eles escutam uma música ruim, eu falo, vocês estão comendo cocô. Nossa. É igual comer cocô. Ouvir música ruim é igual comer cocô. Só que você não percebe. Não é? Então, a música ela tem um poder maravilhoso. A música, quando é boa, ela é maravilhosa. Então, é ótimo mesmo para mudar o astral, para alterar o estado emocional. Muito bem. Obrigada pela participação aqui, viu, Marilza? Marilza mesmo. Agora tem outra, nossa amiga Geisa. Ela diz assim, Gi, boa tarde. Sou uma pessoa muito tranquila, mas tem uma coisa que me tira do sério. Eu não quero, mas acabo saindo do sério. Falo coisa que depois me arrependo. É não ter o autocontrole do sentimento ali na hora da raiva, por exemplo. Isso. Solta sem pensar. Solta sem pensar. E aí, depois, quando a ficha cai, a pessoa sente culpa. E a culpa é uma emoção que te dilacera. A culpa é uma emoção que te trava, que te paralisa. Então, é muito importante o autoconhecimento para isso, para você sair do piloto automático, para você falar apenas aquilo que você deseja falar e para você calar em paz. Porque não adianta também calar e ficar o tsunami dentro da gente. A gente tem que calar em paz, né? Calar e ficar em paz consigo mesmo. Então, o autoconhecimento é importante para isso. Para ela decidir qual é o comportamento que ela quer ter de agora em diante. Você consegue dar 5 dicas depois para a gente praticar? Consigo, vou dar dicas sim. No final do programa eu vou dar algumas dicas para promover o autoconhecimento. Muito bom. Agora vamos lá então, 4 horas e 26 minutos. O nosso programa se segue por aqui. E você continua participando, interagindo com a gente. Mande aqui a sua dúvida, a sua sugestão, alguma situação que você já viveu. Fique à vontade no nosso WhatsApp. Natasha, como podemos iniciar? Então, você falou que é agora. Agora. Então, vamos iniciar agora o nosso autoconhecimento. Isso. Como é que a gente faz para iniciar? Bom, gente, primeira dica. Separe um tempo do seu dia para você silenciar. Para você ficar quieto. Que tempo é esse? 3 minutos? 5 minutos? Separa um tempo do seu dia para você silenciar. Só para você respirar, fique quieto. Desliga a TV, desliga o celular, desliga a música, fique quieto. O silêncio, quando você está em silêncio, você está conversando com você mesmo. Então, esse tempo de silêncio é um tempo importante. Uma outra dica é o tempo para a oração. O tempo para a oração é o tempo que você entra em contato com algo que é superior a você. E esse algo que é superior a você é a imagem e semelhança desse algo. Então você entra em contato com a sua essência, com o seu natural. Exatamente. E identificar o seu natural é muito importante, porque nós temos muito do normal. O que é o normal? O normal vem de norma. Normas são regras que a nossa comunidade dita, mas muitas vezes o comportamento normal não é natural. Então, quando você silencia ou quando você entra em oração, você entra em contato com o seu natural, com a sua essência maior. Isso te fortalece, porque ser autêntico é algo que te dá muito poder. Né? O que é ser autêntico? É você ser você mesmo, é você se respeitar, é você colocar limite para que as pessoas não ultrapassem esse limite, é você aprender a dizer não quando você quer dizer não. Então, isso é muito importante. Outra prática que ajuda muito a promover o autoconhecimento, as práticas de yoga e meditação. Então, eu faço yoga e eu falo que tem 3 coisas que eu nunca vou parar de fazer na vida, Gisele. Yoga, meditação, yoga e meditação, né? É uma coisa só. Academia e terapia. São 3 coisas que eu não quero parar de fazer nunca na minha vida, porque me faz muito bem. Isso está cuidando do físico
seu emocional. E do emocional, não é? Então, são 3 coisas que me fazem muito bem. De uns anos pra cá, eu aprendi que eu não preciso ter muitas coisas. Então, eu tenho comprado bem menos coisas. Olha, já aprendeu a economizar. E tenho comprado experiências. Que legal. Experiências de vida, cursos, viagens, porque dessa maneira você também se conhece e você conhece pessoas, você interage, você promove relacionamentos. Sai do automático. Sai do automático, isso aí. Uma outra maneira de se conhecer, os relacionamentos afetivos e sexuais, que são os relacionamentos de amor que nós temos, eles são uma ótima maneira da gente se conhecer. Tudo que eu reclamo do outro, eu estou projetando no outro. Tudo que eu reclamo do meu parceiro é algo que eu preciso mudar em mim. Então vai uma dica para os ouvintes. Você quer melhorar o seu relacionamento? Melhore você. Melhore a si mesmo. Aquilo que você reclama, que o seu parceiro não faz por você, comece você a fazer. Que legal. É uma ótima dica. Tem até uma canção que fala: a começar em mim. O amor que eu tanto quero que o outro tenha tem que começar em mim. Em mim. Isso aí, não é? E nós temos uma dica de Jesus Cristo que é o seguinte: amar ao próximo como a ti mesmo. Aí como que você vai amar o próximo se você não se ama? Pois é. Não é? Então primeiro eu tenho que me amar. Primeiro eu. Então os relacionamentos afetivos e sexuais, eles são uma ótima oportunidade para a gente se conhecer e para a gente se melhorar. E quando a gente diz o primeiro eu, não é egoísmo, é autoconhecimento. É autoconhecimento, isso aí. E por último, uma ótima oportunidade para você se conhecer é a psicoterapia. De qualquer método. Existem vários métodos terapêuticos. Você vai escolher aquele método que for mais interessante para você. Então, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com a filosofia clínica, eu trabalho com a psicanálise, eu trabalho com os métodos de coaching, constelação familiar. São métodos que ajudam você a entrar em contato consigo mesmo. Então, faça terapia, comece a terapia, se dê de presente de Natal um processo terapêutico. Já foi o tempo que só fazia terapia quem tinha problemas. Não é isso, esqueçam isso. Acabou o preconceito. Não é isso. Terapia é para você se conhecer e se potencializar. Então, todo o trabalho que você fizer para o autoconhecimento é interessante para você se potencializar, para você se empoderar, para você se sentir mais autêntico. E aí sim você vai conseguir tomar decisões mais felizes na sua vida e você vai conseguir fazer com que a sua vida flua de uma maneira mais natural, mais prazerosa, mais gostosa. Muito bom. Então, algumas dicas a Natasha deu aqui para a gente começar hoje o nosso autoconhecimento. No finalzinho da tarde, então, já pratique isso. Já tira um tempinho ali para você, 10 minutinhos em silêncio. Depois converse com Deus, porque a oração é abrir a alma ao Criador. É conversar se algo deu certo, não deu certo, o que você está sentindo. Bate um papo com Deus. Isso aí, não bate um papo com Deus, que você vai entrar em contato com a sua essência. Exatamente. Né? Algumas pessoas, eu esqueci de falar, algumas pessoas gostam de escrever. Então é interessante, termina o dia, escreve, arruma um caderninho, escreve no caderninho aquela experiência que foi mais interessante para você, o que você fez que deu certo, pelo que você é grato naquele dia que aconteceu. Qual foi o comportamento que você teve que você quer mudar, não é? Existe uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. A culpa, ela te dilacera, paralisa. O arrependimento não. O arrependimento te fortalece, porque você observa o comportamento que você teve e não gostou e decide qual vai ser e toca a vida pra frente. E esse negócio de escrever e desenhar, eu tenho uma amiga que ela tem isso. Aham. Ela gosta muito de escrever e desenha muito bem. E é assim que ela tira o peso que ela está sentindo. Então, desenvolva formas, não é? Seja
escrever, seja desenhar, seja ouvir uma canção. Isso. Tem uma ouvinte disse aqui que ela conta até 10. Ótimo, isso aí. E isso ajuda ela. Pode ser que não dá certo para outros, mas para alguns dá certo. E ajuda sim. Contar até 10 é o mesmo raciocínio das 5 frutas com a letra M. E se até 10 não for suficiente, vai até 20. Vai até 20. É isso aí. Não é? E sabe de uma coisa? Autoconhecimento é uma viagem que nunca acaba. A gente está o tempo inteiro nessa busca. E é muito bacana porque na medida que você vai buscando, você vai usufruindo. Então você tem o retorno da vida, o retorno é imediato. É muito bom sentir essa liberdade, essa autenticidade, sentir essa troca incondicional, amar, ser amado. Então, autoconhecimento é uma viagem que não tem fim, ela não acaba nunca. Muito bom. Não é? Já são 4 horas e 34 minutos. Poxa, o nosso bate-papo acabou. E eu não consegui, gente, falar do pessoal do Facebook. Olha, tem um monte de mensagem aqui. Deixa eu tentar falar algumas, tá, pessoal? O Rafael colocou aqui, autoconhecimento é um desafio constante para que não nos percamos na aceitação por acômodo, da aparência. Isso aí, Rafael, exatamente isso. A Morena tá falando aqui, que bom, que dicas importantes para manter o autoconhecimento. Nossa, gente, tem muitas mensagens aqui, eu não vou conseguir ler todos porque o nosso tempo acabou. Tatiliana mandando beijos. Uma turma maravilhosa assistindo. Gente, olha, muito obrigado pela participação de vocês. A gente tá assim, cada dia a participação aumenta aqui no Facebook, né, Gisele? No começo a gente conseguia falar o nome de todos, agora a gente não consegue. Mas isso é muito bom, então a gente agradece muito. E eu quero fazer um pedido para vocês. Dê esse retorno pra gente do quanto o programa tem ajudado você na sua vida. Isso é muito importante. Dê esse retorno, fala pra gente os temas que você quer ouvir, compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, pra gente poder espalhar sempre mensagens do bem, de amor. A gente quer fazer cada vez mais um programa com a sua cara. Exatamente. Né? E o próximo tema, Gi? Pois é, o próximo tema é muito interessante, porque a gente faz isso e não sabia que tinha este nome. Eu, por exemplo, pra mim isso era novidade. Não é? Deixar sempre para depois. Deixar então, para depois. Procrastinação, isso? Isso aí. E agora a gente está finalizando 2017. Pois é. É muito natural que a gente pense assim, nossa, algumas coisas que eu quis fazer, aquelas promessas que a gente faz no Réveillon, no próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ficou pro próximo e aí ano de novo. O ano passa e a gente não faz, aí vem uma sensação ruim de cobrança, de culpa. Então, gente, não percam o próximo programa. Nós vamos falar sobre procrastinação, que é um hábito que nós temos de deixar para depois e a gente acaba não fazendo. Então, pare de sofrer com a procrastinação. Assista o próximo programa que vai ser muito interessante. E mais, Gisele. Hoje é dia 6. Hoje é 6 de novembro. Nós ainda temos muitos dias antes de acabar o ano e você pode realizar muitas coisas até o dia 31 de dezembro. Verdade. Então, aproveite bem o nosso próximo programa porque você vai sair realizando seus objetivos. Seus sonhos. Pode ter certeza. Muito bem, nosso bate-papo Novo Tempo de hoje vai ficando por aqui. O nosso próximo encontro será na terça-feira. Nossos programas vão voltar ao normal. Vão voltar ao normal. Volta na próxima terça, às 4 da tarde. Vamos falar aí sobre procrastinação. Você não pode perder. Já tem alguma dúvida? Já se identificou? Já anote aí para você compartilhar com a gente, tá bom? Isso Beijo aí. grande, Natasha. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Pessoal do Facebook, a gente encerra aqui o programa. Muito obrigado pela participação de vocês. Esses coraçõezinhos que vocês mandam é ótimo. A gente fica aqui super feliz sabendo que agradou. E esse programa é para vocês. Então colaborem, compartilhem esse vídeo. Se você acha que valeu a pena, compartilhe, ajuda a espalhar a mensagem. E no próximo programa vamos falar de procrastinação, hein? Vamos entrar em ação, porque a única coisa que muda na nossa vida é quando a gente entra em ação. Então, um beijo para vocês.
e até o próximo programa.